A canoa virou. Infância e pandemia. Tema desta série do Café Filosófico. Lugar de criança é na escola, diz o ditado popular. E também psicólogos, psicanalistas, pedagogos, educadores, muitos pais e professores. Mas de que escola estamos falando? A ideia de uma escola apenas como lugar de aprendizagem, como pensavam muitos, parece ter sido bastante questionada depois que vivemos esta pandemia. Quando a escola entrou pela porta da frente dos lares, por força das circunstâncias, ficou claro que o papel da escola e dos professores vai muito além. Como disse em poema o grande educador Paulo Freire, escola é o lugar que se faz amigos. Não se trata só de prédios, salas, quadros, programas, horários, conceitos. Escola é, sobretudo, gente. Gente que trabalha, que estuda, que alegra, se conhece, se estima. Fazer amigos, educar-se, ser feliz. É por aqui que podemos começar a melhorar o mundo. Tenho me ressentido de ouvir que os alunos e alunas estão sofrendo e estão sendo violentos, como se isso fossem questões individuais, né? E tenho visto cada vez mais uma tentativa de a escola voltar a assumir o lugar de coletivo e poder intervir, né, sobre este sofrimento, mostrando através do mundo, né, que o problema não é de cada um, né? O problema é um problema da nossa sociedade que precisa reafirmar e reestabelecer quais são as bases das relações que a gente pretende ter daqui para frente. Né? Fazemos isso muitas vezes através das conversas, mas em especial através da possibilidade dos professores de escutarem seus alunos e alunas e fazerem circular, né, este sofrimento também no espaço da sala de aula e a partir daquilo que a gente pode transformar em estudo, né, para além de um tratamento singular, individualizado. Né, e queria ouvir você falar sobre isso, porque a autoridade do professor e a autoridade da escola está posta fora, né, tem sido cada vez mais atacada, e eu entendo que a saída será, né, pela coletivização das questões que nos atravessam. Obrigado, Ana Cris. Uma alegria ter aqui tua participação e essa questão que vem exatamente de alguém que tem uma experiência, uma vasta experiência com escutar as crianças no universo escolar. Também tenho, assim como você, ouvido bastante duas coisas, né? Quer dizer, que está se notando muito respostas ansiosas e está se notando muito respostas violentas, né? Eu acho que o primeiro risco aí a evitarmos é o risco de pensar a violência ou a ansiedade como um em si mesmo, né? Que é frequentemente como ela é pensada dentro de uma perspectiva medicalizante, né? Queria já desde o início fazer aqui uma distinção entre a função terapêutica da medicina, nesse sentido falamos em medicação, não é? E uma outra função da medicina, um certo uso social que tem sido feito da medicina e que temos chamado, justamente por esse formato que esse uso social tem feito da medicina, temos chamado de medicalização, né? Medicação é o uso de um recurso químico que é comprovadamente eficaz e pertinente para um determinado sofrimento. A medicalização já não é isso, ou tem a ver com um modo de ler o fenômeno do sofrimento como redutível a funções estritamente orgânicas, não é? Então, se a gente pensa a violência como um em si, né, a violência como comportamento violento, é um passo rápido daí para a gente começar a pensar que ela é tratável sob uma forma médica, não é? Aliás, esse diagnóstico com frequência aparece nas escolas, diagnóstico de transtorno opositor desafiador, que é onde se encaixa as principais manifestações da chamada violência,
dentro de uma perspectiva medicalizante e, portanto, dentro de uma perspectiva de tratamento medicamentoso, não é? Entretanto, essa visão ela restringe a complexidade do que é a violência, né? Começamos por uma distinção que, aliás, também vem do Freud, entre agressividade e violência, não é? A agressividade como uma resposta que pode ser inclusive construtiva, se distingue da violência como uma resposta na qual está implicada necessariamente um desejo de destruição, não é? Só podemos chamar um comportamento efetivamente de violento se está em jogo uma perspectiva de destruição do outro, né? Ou seja, o que está nos dizendo Freud aí, e alguns outros autores, como Lacan, por exemplo, na sequência e na esteira do Freud, né? O que ele está nos dizendo? Que a violência passa necessariamente por uma representação. Pensemos, né? A gente tem popularmente o mau hábito de, quando a gente está diante de uma reação extrema de violência de alguém, a gente alude ao animal, né? A gente diz, esse sujeito parece um animal. Bom, mas é justamente o contrário, né? Essa reação extrema de violência é uma reação que a gente não encontra entre os outros animais, né? Nos animais a gente encontra a agressividade e não encontra a violência, ou seja, não passa por uma representação. Se a gente dá esse passo de analisar um pouco mais complexamente a violência, nós vamos começar a perceber que se passa por uma representação, é necessário que a gente se pergunte onde essa violência se manifesta, em que circunstâncias ela se manifesta. Indo por esse caminho, a gente já deixou de pensá-la como um em si, né? A gente está pensando como alguma coisa que se dá dentro de um universo representacional. E dentro dessa análise, obviamente, que se ela se dá no contexto escolar, nós devemos nos perguntar que papel esse contexto escolar pode ter na construção dessa representação que vai culminar com um comportamento violento, não é? Ou seja, a saída da medicalização é de sempre buscar a causa dessa violência no interior do organismo do sujeito que se comporta de modo violento. Esse outro modo de encaminhar que estamos nos referindo aqui leva para um caminho diferente, que é de pensar que essa violência tem um contexto e que esse contexto é parte em causa do comportamento violento. Há algum tempo, mesmo antes da pandemia, nós temos nos perguntado por que as escolas têm se tornado um lugar em que aparece muita violência, né? Não que nunca tenha existido violência nas escolas, mas a gente tem vivido um tempo em que ela se dá de modo mais escancarado, ela se dá de modo mais diverso, ela se dá de modo mais intenso, ela se dá em registros que nunca haviam se dado, por exemplo, um aluno agredir um professor, não é? Ela se dá de várias formas, e é óbvio que, nesse caso, em vez de tomar esse caminho medicalizante, de buscar no interior do organismo desse sujeito que se comporta de modo violento a explicação para esse comportamento, é necessário pensar o que foi fazendo com que a escola se tornasse um lugar, nem digo vulnerável, mas que, em certa medida, tem sido um lugar propício à manifestação dessa violência, não é? Vamos dizer assim, a relação professor-aluno sempre foi uma relação conflituosa, mas ela tem tomado um outro patamar que não é do conflito, mas é o do confronto, não é? Como é que chegamos a esse estado de coisas? A escola vem sendo reduzida, né? Estamos acompanhando uma escola que vem cada vez mais sendo reduzida a uma agência de aprendizagens e não um lugar de interação social, de modo que isso promove um certo esvaziamento simbólico da escola, o que vai abrindo espaço, não é, para que essa violência se manifeste. Ou seja, se a escola não cumpre sua função institucional, né, ela vai cedendo espaço a funcionar para outras questões que vão se manifestando aí no interior dela. Vai ficar vulnerável ao comportamento violento dessa criança, né, que pode se dirigir tanto aos seus colegas, como aos professores, como ao próprio patrimônio da escola, né? Estou dando apenas isso como um exemplo para a gente poder complexificar um pouco e começar a pensar como esse comportamento violento precisa, para ser compreendido devidamente, que a gente inclua aí alguns elementos que não são esses
exclusivos que a gente busca no interior do organismo da criança. E nesse sentido entra um segundo elemento que você coloca que é importante, que são as saídas coletivas, né? Porque se a gente está identificando que a causalidade da violência na instituição escolar tem a ver com a escola, pelo menos que o funcionamento da instituição escolar é parte em causa desse comportamento violento, as saídas que a gente vai buscar para isso também tem a ver com saídas coletivas, né? Tem a ver com uma certa restituição, com um certo resgate da escola na sua institucionalidade. O François Dubé, que escreve um livro sobre o declínio da instituição, no qual ele tem basicamente essa tese, né? A tese central do livro, é que a escola declina enquanto instituição na mesma proporção em que ela se fomenta, em que ela se encorpa enquanto organização, não é? Ou seja, quanto mais a escola está interessada ou envolvida com a sua funcionalidade organizativa, menos ela está ligada à sua tarefa, digamos assim, institucional, que tem a ver com a garantia desse tempo livre do trabalho, para que a criança usufrua desse ócio, dessa ociosidade para contemplar. Vamos lá, acontece que a escola contemporânea visivelmente deixou de ser um espaço de ócio porque se introduziu nela um espaço de negócio. E aí não é casual a semelhança entre esses dois termos, ócio e negócio, tá? Escola baseada no negócio é essa escola que trabalha para o mercado de trabalho, né? Ou seja, trabalha para que o sujeito construa uma carreira, trabalha para que o sujeito se desenvolva no sentido de adquirir competências e habilidades que vão lhe render, lá na frente, no mercado de trabalho, o melhor lugar possível. A maioria dos pais, hoje em dia, quando pensam na escola, ou na escola onde vão colocar os seus filhos, né, para aqueles a quem esse direito de escolher onde eu ponho meu filho é facultado, os pais pensam a partir de que lógica? Numa lógica de rendimento, né? Em que escola eu vou pôr? Uma escola que vai promover o desenvolvimento mais rentável em termos de que no futuro se ocupe um lugar melhor no mercado. Bom, se essa lógica do negócio, que era para estar retirada do universo escolar, entra nele, não é? Entra junto com ela toda a lógica que é própria do mercado, por exemplo, a competitividade. Difícil hoje encontrar uma escola em que a lógica competitiva não esteja em jogo. Isso é um lugar propício a que a violência apareça como manifestação, né? Um lugar em que tem competitividade, um lugar que é medido por pautas de sucesso e fracasso, né? Um lugar em que o trabalho colaborativo frequentemente é substituído pelo trabalho competitivo, né? Já que nem todo mundo vai ter um lugar ao sol, e isso a criança sabe desde o princípio, não é? Um lugar em que a promessa social da escola, né, de que a escola produziria uma igualdade de oportunidades, e que todo mundo partindo do mesmo ponto de partida, pode chegar lá através do seu talento e do seu esforço num lugar promissor. E quando ela falha nessa promessa, e ela visivelmente tem falhado nessa promessa, ela tem reproduzido uma desigualdade que já está ladada no ponto de partida, a escola vira um lugar de manifestação de violência. Então, deveríamos nos perguntar se essa violência que a gente tem encontrado aí, ela é reativa ao tempo pandêmico, ou ela já está, né, instalada de um certo modo, se os critérios, digamos, os princípios para a instalação dessa violência no universo escolar já não estão dados pelo modo como a história da instituição escolar tem caminhado nos últimos tempos. Então, tua pergunta, Ana Cris, é uma boa oportunidade para a gente pensar como a resposta medicalizante, e ela tem sido a resposta hegemônica. Volto a fazer essa distinção, nenhuma crítica à medicação, mas a crítica aqui está sendo feita à medicalização, né? Para que a gente pense nesse encaminhamento reducionista da questão de todas as manifestações, né? Falei aqui da violência, mas podia ter igualmente falado da ansiedade.
pensando nela como manifestações de um organismo que estaria transtornado e que, para resolver esse transtorno, precisa de uma resposta medicamentosa que vai ajudar no controle, né? Como isso é redutivo de toda essa discussão mais complexa do que a violência. A saída tem sido isso, né? Porque essa história de escutar o aluno, né? E não é qualquer escuta, não estamos falando simplesmente do vou te escutar a partir de toda e qualquer coisa que você quer dizer, mas uma escuta que é ativa, uma escuta que é interativa e que dá um espaço de circulação da palavra para que haja algum tipo de elaboração do conflito e que a existência dessa elaboração de conflito diminua, digamos, as possibilidades de que esse conflito, uma vez não elaborado, passe ao ato, em geral, passa ao ato sob a forma da violência. No próximo bloco, o professor é esse outro dos pais a quem a criança pode se referir. Na roda do mundo, lá vai o menino. O mundo é tão grande e os homens tão sós. De pena o menino começa a cantar. Cantigas afastam as coisas escuras. Na roda do mundo, lá vai um menino, rodando e cantando seu canto de infância, pois sabe que os homens, embora se façam de graves, de fortes, no fundo carecem de claras cantigas, senão ficam loucos, senão endoidecem. Na roda do mundo, mãos dadas aos homens, lá vai o menino rodando e cantando. Cantigas que façam o mundo mais manso, cantigas que façam a vida mais justa, cantigas que façam os homens mais crianças. A Carla Vanessa comenta assim: creio que a pandemia também revelou a escola como espaço de proteção e acolhimento, além da construção de sua socialização, o que me leva a pensar que o professor tem um papel para além do ensino de conhecimentos específicos. E a pergunta que ela faz é: qual seria este papel ou quem é o professor nesta aventura da escola? Obrigado, Carla. Pergunta muito relevante. Acho que você traz de novo aí para o centro da nossa conversa o professor, sobretudo porque o professor tem sido um profissional, isso é sabido por todos, né? Historicamente desvalorizado, seja pelos baixos salários que são comuns nessa profissão, seja por uma consideração social de que a sua formação é precária, né? Os professores estão sempre sendo convidados a uma formação continuada reparatória, né? Como se eles precisassem sempre aprender um pouco mais. Nada contra as formações continuadas, mas uma coisa é se elas tomam uma vertente emancipatória, né? Ou se elas tomam uma vertente reparatória, que com frequência o professor é tido como esse profissional precário, que precisa ser mais bem formado, que precisa ser mais bem remunerado e que hoje em dia, para muitos pais, é tido como uma fonte de desconfiança, né? Aquela famosa relação colaborativa entre pais e professores, estabelecida em torno desse vínculo de credibilidade e confiabilidade, está bastante em xeque hoje em dia, né? A própria ideia de homeschooling nasce como uma alternativa de escapar à escola em nome de uma possibilidade supostamente mais qualitativa de educação, não é? Portanto, baseada numa desconfiança do trabalho do professor, baseada numa desconfiança do trabalho da escola, não é? Então você tem toda a razão quando você diz que o papel do professor é muito mais do que o de transmitir, é muito mais do que o fazer aprender. O trabalho do professor tem a ver com o papel desse adulto, ou seja, com esse papel geracional, com esse papel de alguém que vai fazer uma introdução, ou pelo menos possibilitar o caminho para que essa criança se introduza no mundo público, não é? Esse papel do adulto professor frente à criança é crucial e insubstituível. Vejam, isso nós vimos no contexto pandêmico, né? A criança em casa nunca é aluno. Para os pais, a criança não é aluno.
Para o professor, a criança é aluno, mesmo que nessa relação hajam trocas afetivas e um professor se identifique um pouco mais com um dos alunos do que os outros, há um respeito a uma condição, a um status social que a própria instituição escolar estabelece e que faz do papel desse professor, desse lugar que ele ocupa, um lugar inigualável, insubstituível pelos pais, inigualável, insubstituído por aqueles que os pais poderiam mobilizar numa perspectiva de homeschooling sendo feita dentro de casa. O professor é esse outro dos pais a quem a criança pode se referir. O professor não é só um agente de aprendizagens, não é só um transmissor de conhecimentos, mas ele é um polo de relação, né, que pode permitir à criança uma alternativa em relação àquilo que vai se processando no universo familiar. Evidente que isso que se processa no universo familiar é importante. Ninguém está numa lógica aqui de opor escola à família, mas de distinguir escola de família, na linha de buscar, a partir dessa distinção, que essas duas instituições possam trabalhar de modo convergente. Essas duas ideias podem conviver, isso enriquece a reflexão da criança e não a expõe a supostos riscos, que é o que vai encorajando essas perspectivas de homeschooling, na qual se pretende que a família fique encarregada, digamos, de ser a instituição que transmite os valores, não é? Então, nesse sentido, eu te diria, Carla, você tem toda a razão, o professor é muito mais do que um agente de aprendizagens, o professor é muito mais do que um transmissor de conhecimentos, ele é esse polo de relação que é parte integrante, que é peça-chave na institucionalidade da escola. Eu queria saber se você acredita que é possível extrairmos consequências desse período de distanciamento das escolas para efetivamente pôr em questão a perspectiva que vem advogando em prol do homeschooling. E eu gostaria também que você falasse um pouco mais sobre a importância do convívio e do laço social na escola para a formação de qualquer criança, mas, sobretudo, para as crianças da educação especial. Marise, obrigado pela questão. Marise também é uma psicanalista bastante experiente, tanto no acolhimento de crianças terapeuticamente, como numa vasta experiência que tem com as crianças no universo escolar. Tua pergunta, Marise, retoma pontos aqui que a gente está trabalhando e de um modo bem preciso, acrescentando um que tem a ver com essas crianças que estão numa condição um pouco mais especial, as crianças com deficiência, que são crianças que foram, num certo momento aí histórico, né, estopins, né, disparadores dessa discussão do homeschool. Justamente quando se houve a proposta da educação inclusiva, em que essas crianças foram convidadas a participar da escola regular e que todo o sistema, digamos assim, de assistência necessária para essa criança se transportasse para o interior das escolas regulares, né, evitando aquele modelo clássico, antigo, que é o modelo das escolas especiais para as crianças com deficiência. Esse momento aí da educação inclusiva, em que essas crianças vieram para a escola regular, causou uma série de tensões, muitas vezes levando a alguns pais, algumas famílias a ficarem ressentidos dos riscos, né, da exposição que essas crianças teriam, dado que elas são sentidas como mais vulneráveis, da exposição que elas teriam na escola regular. Essa ideia, né, esse temor ficou, que é legítimo, né, porque as escolas precisam realmente se preparar adequadamente para receber essas crianças, não adianta simplesmente, por força de lei, colocá-las numa escola que não está preparada para atendê-las. Então, é bastante legítimo esse receio dos pais, mas é um receio que acabou sendo encorajado por essa perspectiva do homeschooling, que é essa ideia justamente de que um atendimento personalizado e individualizado é melhor. E, sobretudo, que um atendimento individualizado e personalizado é melhor para as crianças com deficiência. O que a gente tem notado, entretanto, nas pesquisas mais recentes de educação inclusiva, é que a circulação dessas crianças na escola, né, quando ela é bem mediada pelos adultos aí em questão, e aí de novo a figura do professor, mediada, né,
Não quer dizer necessariamente projetada, acompanhada, ponto por ponto. Mas a gente sabe que quando ela é bem mediada, ela traz inúmeras vantagens para a criança, né? Tem justamente a ver com essa fórmula que é o que uma criança pode fazer por outra. Nós sabemos que tem uma coisa que a criança pode fazer por outra que nem um adulto pode fazer. Aliás, isso tem um nome nas pesquisas, que aliás nasceram no campo da psicanálise, onde se chama essa função de qualified friend, né? O amigo qualificado, que não é alguém que é treinado para ser o amigo dessa criança com deficiência, mas é alguém que espontaneamente é eleito nesse universo escolar por essa criança e que desempenha para ela funções que predispõem, que fortalecem o desenvolvimento da criança e que um adulto, a partir das suas mediações, a partir da técnica ou da perspectiva metodológica, não desempenharia, né? Ou não só não desempenhariam, a gente tem visto com frequência que não desempenham. Então, esse potencial, digamos assim, psicossocial da escola, não pedagógico, porque é aí que a gente vê as crianças trabalhando com as crianças trabalhando para as crianças, de modo que essa sinergia que se estabelece entre elas é promotora de desenvolvimento e, sobretudo, para as crianças com deficiência. No próximo bloco, A ansiedade não é uma coisa que se dá do nada, automaticamente, ou a partir simplesmente de um desequilíbrio. Ela tem um contexto no qual ela surge, um contexto que a causa e um contexto que a condiciona. sempre vejo anunciados cursos de oratória. Nunca vi anunciado curso de escutatória. Todo mundo quer aprender a falar, ninguém quer aprender a ouvir. Assim começa uma das crônicas de outro grande filósofo e educador, Rubem Alves, onde ele segue mostrando a importância de se escutar o outro e que esta escuta vai além das palavras, são também os gestos, comportamentos e os silêncios. Neste momento, depois do que atravessamos com a pandemia, as crianças pedem de várias formas para serem ouvidas. Cabe a nós repensar como viemos narrando toda essa experiência para elas e como vamos conseguir escutá-las para construir diálogos nas conversas com elas. A Rafaela Pereira comenta que nesse momento de retorno presencial estamos observando muitos fenômenos de estresse emocional dos alunos. E ela pergunta como que a escola pode trabalhar essa questão nas escolas. Então, Rafaela, ótimo. Justamente tem a ver com aquilo que a gente discutia agora há pouco, sobre uma tendência que a gente tem imediata, automática, né? E ela tem a ver com a perspectiva predominante na qual a gente tem se inserido nas escolas, né? Ou pelo menos estamos sendo convidados a uma perspectiva de pensar esses fenômenos dentro de uma lógica medicalizante, não é? A ideia de ansiedade ou respostas ansiosas. Evidente que tem respostas ansiosas, evidente que essa ansiedade que vai aparecendo em maior escala com as crianças e jovens no retorno da pós-pandemia tem a ver com um efeito pandêmico. Só temos que ter cuidado de não pensar isso ao modo reativo, né? Quer dizer, no retorno às escolas estamos vendo uma reação do que se estabeleceu no período pandêmico, né? Bom, uma coisa se processou no tempo pandêmico, isso foi evidente, a reclusão domiciliar criou em todos nós um achatamento, né, do tempo, do espaço, criou em todos nós uma intensificação das relações familiares, né? Criou em todos nós uma, que tem sido chamado de uma intoxicação digital. Isso tudo são fatores, você usou a palavra adequada, né? São fatores estressantes, não é? A gente pensou a pandemia, toda a reclusão domiciliar decorrente dela, como um fator intoxicante, não é? Freud fazia, no início, uma distinção entre dois tipos de sofrimento psíquico, né? Que ele chamava de neuroses tóxicas e psiconeuroses. As neuroses tóxicas eram aquelas que eram reativas a um contexto intoxicador. E as psiconeuroses é aquelas que se construíam na história de um sujeito, não é?
Freud, em seguida, abandona essa distinção, não porque ele não reconhece que hajam dois fatores determinantes, mas porque ele vai identificar que esses fatores tóxicos, ou sejam, contingenciais, e a pandemia é um exemplo dele, que esses fatores contingenciais, eles não obram sozinho, né? Então, nós não estamos numa perspectiva de causalidade linear, né? A pandemia causou a ansiedade, mas ela só vai causar ansiedade a partir daquilo que o sujeito vem historicamente construindo. Então, se o Freud abandona a distinção nosológica, né, nosográfica, entre neuroses tóxicas de um lado e psiconeuroses de outro, não é porque ele não reconhece ou deixa de reconhecer a importância desses fatores tóxicos, mas ele vai nos dizer que esses fatores tóxicos só agem, só ganham força, só se potencializam ou só potencializam aquilo que já vem sendo construído na história de cada sujeito. Bom, quando a gente parte desse modelo, uma estratégia de trabalho tem a ver, né, a Ana Cris agora há pouco na pergunta que ela nos trouxe trazia isso, né, com isso que se chama conversa. Mas, volto a dizer, não é uma conversa no sentido trivial do termo, tá? Uma conversa em que os sujeitos são convidados e que se tem um espaço propício para que esses conflitos possam aparecer num certo circuito de conversação e que possam tomar um caminho elaborativo, né? As respostas ansiosas, aí resultantes, digamos, ou em eco, né, com esse efeito pandêmico, tem muito a ver, provavelmente, né? Então, estou tentando aqui evitar a resposta genérica, porque não é em todos os casos de ansiedade que a gente vai estar falando que tem a ver com uma reação à reclusão domiciliar. Mas é claro que tem alguma coisa a ver com essa passagem de um contexto para o outro, no qual você sai de uma situação estressante, mas na qual, basicamente, tudo estava sendo pilotado numa perspectiva digital, né, em que você tecla e vai variando os ambientes, em que você tecla e vai fazendo suas atividades, para um outro cenário, não é? Em que não funciona mais assim. Então, toda essa passagem de um ambiente que estava regulado numa certa ordem para um novo implica um processo ansioso, né? Só voltaria a recomendar que a gente evite pensar essa ansiedade ao modo médico, né, com tratamento medicamentoso, que em alguns casos vai ser necessário, tá? Mas não como resposta genérica. E retomássemos a importância dessa estratégia de lidar de modo narrativo ou com a inclusão de narrativa na perspectiva da elaboração do conflito subjacente à ansiedade, né? Porque a ansiedade não é uma coisa que se dá do nada, automaticamente, ou a partir simplesmente de um desequilíbrio. Ela tem um contexto no qual ela surge, um contexto que a causa e um contexto que a condiciona. Então, em termos de estratégias, diria que tem a ver ou passa por construção de espaços de palavra nos quais a criança e o jovem possa elaborar o seu conflito. Alda Tito diz que estamos vivendo sob narrativas contraditórias a respeito da criança em relação a vacinas e máscaras. E ela quer que você comente sobre essa tensão. Quando a gente diz narrativas, a gente está justamente pensando em diversidade de narrativas e do papel que cada narrativa pode ter na elaboração de um conflito. Entretanto, acho que você coloca uma segunda dimensão aí, não é que todas as narrativas sejam equivalentes. Há uma narrativa que vai na direção de uma alienação. E há uma narrativa que vai na direção de uma elaboração. Não é? Por exemplo, a canção A Canoa Virou, vocês se lembram, né? A estrutura toda dela, a canoa virou, por deixar ela virar, então vai se convocando a cada estrofe o nome de algum sujeito a participar da retomada da canoa, né? Esse é um tipo de narrativa, né, aí cantada, que permite à criança, de um certo modo, introduzir-se como sujeito no interior da discussão. Pensando numa narrativa em que não se esconde a verdade, né, uma narrativa em que a criança é convidada a entender aquilo que se passa com ela, né, que é diferente da narrativa feita para poupar
e que está baseada, digamos assim, na mentira, né? Então, você faz menção a narrativas, por exemplo, em torno da vacina. Nós vimos no país, assistimos a um confronto de narrativas, e aí sim, próprias ao universo político, né? Mas que obviamente se refletiram nas várias casas, narradas para os filhos de formas distintas, segundo as convicções dos pais em torno das duas narrativas principais que foram colocadas ali, né? Uma de que poderia haver um elemento de nocividade na vacina e até de que, em alguns casos, ela seria desnecessária, e, de outro lado, a ideia de que a vacina é o único recurso concreto, objetivo de que dispomos para que a maior parte das vidas possa ser salva em função da administração da vacina, né? Se essa criança tem a possibilidade de ouvir uma narrativa e outra narrativa, isso não é um problema, ela se enriquece com as duas narrativas e pode, a partir disso, fabular, interrogar, estabelecer sua reflexão, né? O problema é quando essas narrativas são contadas como se fossem narrativas únicas, exclusivas, não é? Como se elas refletissem uma verdade sem que se disponham aí elementos para que a criança possa, a partir dela, pensar, não é? Então, entendo bem que você traga esse elemento de confronto entre narrativas e de como fica a criança diante dessas narrativas. Bom, desde que ela seja convidada a pensar nessas narrativas e não a aderir a uma delas, justamente, na maior parte das vezes, por conta de obrigações afetivas, né? Tenho que aderir porque quem está me contando é alguém que me ama e alguém que eu amo. Desde que não se congele nesse viés, né, a multiplicidade de narrativas, na minha opinião, e ao longo do que a gente tem trazido aqui como elementos para refletir, não chega a ser um problema, não é? A questão é não entre narrativas, mas é quando a gente fica entre uma narrativa e uma omissão de narrativa, né? Ou seja, quando a gente vai para o campo do tratamento do sofrimento psíquico fora do campo da palavra, né? Então, esse seria o grau mais problemático da história da narrativa. Entretanto, claro, esse elemento que se levanta de confronto de narrativas e como a criança fica diante disso é também um elemento importante para a gente refletir. No próximo bloco... E acolhimento é isso. Não é um acolhimento na linha do pegar no colo, mas é um acolhimento de responsabilidade, né? Criança deve ser criança, deve poder sonhar, querer brincar, mas não são iguais e nem têm as mesmas possibilidades e oportunidades. A desigualdade social interrompe sonhos, interrompe o brincar, fecha portas para o mundo infantil, retira, em parte, a esperança do próprio viver. A Patrícia Marques comenta que os estudantes da periferia viveram de maneira muito visceral as consequências da pandemia. Em suas produções escritas, muitos relataram a saudade da escola durante o isolamento e foram incontáveis as citações sobre depressão, ansiedade e pânico, citados com esses termos inclusive. Sabendo que eles estão imersos e foram afetados profundamente nesse período, quais são as alternativas para que o docente se prepare para tratar essa abordagem na rotina escolar? Em outras palavras, como nos prepararmos para humanizá-los, mediando essa realidade que também nos afetou subjetiva e objetivamente? Então, Patrícia, olha só que interessante o elemento que você traz aí, né? Uma distinção, mas ela está, obviamente, hiper implicada nessa questão da pandemia, né? Se é uma coisa que também a pandemia escancarou, é que se a tempestade é a mesma para todos nós, certamente o tamanho e a solidez das embarcações não é a mesma, né? Precisamos fazer uma distinção porque essa coisa do regime domiciliar escolar, né, escancarou, né, a divisão social que nós vivemos, mostrando que a gente tem duas infâncias, né? Você está fazendo referência à infância periférica, você está fazendo referência justamente àquelas crianças a quem a escola fez mais falta. Seja porque, primeiro,
a transposição da logística da escola para o universo domiciliar não foi possível ou foi precariamente possível, né? Ou seja, porque para essas crianças a escola era concretamente muito mais do que livros e cadernos. Por exemplo, a escola era lugar para comer, a escola era lugar, às vezes, para escapar de uma violência, um lugar de proteção, não é? A escola era o lugar onde se via amigos, a escola era o lugar de direitos, não é? Do modo como a escola está proposta pelo Estado e na legislação, a escola é um lugar de direitos. Mas é diferente o modo como as crianças de periferia e as crianças, digamos, de uma classe média ou de uma classe média alta, ou mesmo uma classe alta, vivem a escola enquanto lugar de direitos, não é? É mais comum, do ponto de vista da percepção da criança de classe média alta, que a escola seja um lugar de deveres, né? Vem inclusive essa expressão, dever de casa. A escola também é um lugar de deveres, né? Mas é mais comum que a gente encontre na percepção, na sensibilidade das crianças de periferia, a escola como um lugar de direitos, né? A escola é onde eu vou para conseguir coisas. A escola é onde eu vou porque é uma presença do Estado, rara, né, nas crianças de periferia, mas é uma presença do Estado no acolhimento dessas crianças. Então você tem toda a razão em primeiro fazer essa distinção de impacto, né, entre uma infância e a outra infância. Nós vimos realmente essa divisão das infâncias. E claro que em decorrência disso, né, falávamos agora há pouco sobre esse ambiente intoxicante que foi a pandemia, ele foi mais intoxicante para aqueles que tinham, digamos, menos recursos materiais para driblar, para atenuar o impacto da reclusão domiciliar, né? Imagina o que é você estar recluso numa casa em que você tem um quarto seu e que pode ligar o computador ali para fazer a sua aula. Imagina o que é estar em reclusão domiciliar numa casa em que você só tem um cômodo, né? E no máximo um celular que você tem que dividir com 3 ou 4 irmãos para que a logística da escola funcione, não é? Evidente que essa segunda situação é muito mais estressante, evidente que isso aumentou essa sensação de não acolhimento. Então, quando você pergunta, Patrícia, como os professores devem se preparar, fundamentalmente na perspectiva do acolhimento, né? Acho que a gente tem entendido equivocadamente, né, que o acolhimento é a garantia da matrícula e da recepção desse aluno na escola. Evidente que isso é a condição essencial, né? Condição sine qua non. Mas ela é uma condição necessária, porém insuficiente, né? O acolhimento não tem a ver apenas com abrir as portas para a criança entrar, em particular a criança da periferia, mas acolhimento tem a ver com que na dinâmica escolar essa criança tenha um espaço de subjetivação, né? Que ela não circule numa escola que não é feita para ela, que é feita para um outro gênero de criança, né? Então, se é para pensarmos como o professor se prepara, ou como o professor deve se preparar, ele deve se preparar para o acolhimento. E acolhimento é isso. Não é um acolhimento na linha do pegar no colo, mas é um acolhimento de responsabilidade, né? De novo, isso tem a ver com o quê? Primeiro, ouvir por onde passa esse sofrimento, essas respostas ansiosas, está dizendo, né? Depressão, pânico, são nomeadas assim, inclusive pelos próprios jovens e crianças, né? Ou às vezes pelos seus familiares. É preciso escutar por onde passa esses sofrimentos, para além do nome do diagnóstico, né? Para que se estabeleça a partir daí estratégias de acolhimento. Pensar estratégias de acolhimento depende de uma casuística, né? É isso que eu estou tentando aqui o tempo inteiro, que a gente evite o caminho da resposta genérica, né? Ou seja, para os deprimidos, acolha-se assim, para os com síndrome do pânico, acolha-se assim, mas justamente para que se coloque em primeiro plano a alternativa da resposta singular. Acolhimento implica uma escuta que dá espaço para a singularidade, acolhimento implica não só pensar para a criança, mas pensar com a criança.
Acolhimento implica que a gente consiga fazer passar pelo universo da palavra aquilo que é da ordem do sofrimento. A Aline Gasparini pergunta assim: que horizonte você aventa para essa escola, na qual alunos e professores estão nadando em um rio, tentando salvar-se depois da canoa ter virado? Construir outra canoa ou retornar à mesma canoa? Oi, Aline, bacana a metáfora que você constrói, porque se é uma coisa que a gente espera como um balanço positivo da pandemia, né? Que, claro, estamos aqui tendencialmente falando mais de recuperação de prejuízos, né? Já que a pandemia foi impactante, a pandemia causou crise, mas você faz pensar numa coisa bem importante, que é que a ideia de crise não é necessariamente ruim, a crise pode ser oportunidade para uma mudança importante. E o balanço positivo que nós podemos fazer disso tem exatamente a ver com isso que você diz por último, né? Não se trata de retornar à mesma canoa, ou pelo menos não se trata de retornar à mesma canoa para cometer os mesmos erros, não é? Evidente que a gente não vai inventar uma canoa nova da noite para o dia, vai implicar um certo retorno a uma canoa que ficou abalroada pela tempestade e que vai nos obrigar, num primeiro tempo, a fazer um trabalho de reconstrução das condições de navegação dessa canoa, mas o que se espera dessa crise é que ela seja oportunidade para que a gente construa uma coisa diferente, ou seja, para que a gente construa uma canoa com maior solidez a possíveis tempestades. Por exemplo, essa ideia que nós estamos discutindo praticamente do começo aqui até o fim da nossa conversa, essa ideia da função psicossocial da escola que vai ficando ao longo da história mais recente, com mais evidência, né? Ela vai ficando, digamos, subsumida a essa ideia de escola, agência de aprendizagens. Então, a função psicossocial da escola fica em segundo plano ou, às vezes, completamente desconsiderada. Como é que isso tudo vai ficar em cima da nova canoa? No primeiro tempo é um tempo de reconstrução das condições de navegação da canoa, e um segundo tempo que essa reconstrução possa ser feita numa direção que inclua a condição psicossocial da escola, e isso é fundamentalmente repensar, rever a relação professor-aluno, repensar, rever a importância da relação criança-criança e potencializar isso como um espaço educacional e potencializar isso como um espaço que pode ter a ver, sim, direta ou indiretamente, com o sofrimento psíquico. Embora nós já estejamos numa fase pós-pandemia, em maior ou menor grau para cada um de nós, ele vai exigir da gente ainda uma capacidade histórica de rever, de aprender com o que aconteceu e seguir caminhando, fazendo com que a escola cumpra a sua função de ser uma escola com aventuras, né? Bem entendido, acho que o espírito do tema que dá o título à nossa conversa de hoje, bem entendido que não se trata de aventuras no sentido pueril do termo aventuras, né? Mas de aventura como aquilo que implica o sujeito com sentido numa certa travessia que ele tem que fazer, né? Retomar a escola com aventuras, eu acho que é o que a gente espera como um efeito balanço positivo aí da pandemia. É o homem em nós que trabalha, que todos os dias ganha seu pão, e ansioso à noite, indaga aos céus o que o futuro lhe reserva. É o homem que corre ao caminhar, se inflama na multidão e grita ao falar, que cerra os olhos e se enterra em seu trabalho, que duvida dos outros e veste uma máscara, e enverga uma armadura e esconde suas lágrimas. É o homem em nós que tem medo. É a criança em nós que brinca, que todo dia encontra uma felicidade maior. Canta por cantar, é curiosa e chora. É a criança em nós que à noite dorme. É a criança que silenciosa nos olha, aberta e sem disfarces, inocente, simples e verdadeira, e não finge ao ver a beleza em outro rosto. É a criança em nós que ama.
Para assistir na íntegra os programas desta e de outras séries, acesse o canal do Café Filosófico no YouTube e a página do Instituto CPFL nas redes sociais. O que se troca nas telas não tem a mesma dimensão do que o que se troca presencialmente, né? Mas não se trata de estabelecer entre elas uma hierarquia, mas de reconhecer a diferença. E a situação da rede social permite que o sujeito se esconda por trás da sua opinião, né? Ele se torna muitas vezes mais agressivo, ele se torna muitas vezes mais crítico, algo que ele não seria ou não seria com a mesma intensidade num tete-a-tete.